sobre esse anúncio que o Brasil não iria prender Vladimir Putin se ele viajasse ao país para a cúpula do G20, né? O presidente Lula deu essa declaração agora na Índia e ele violaria o que cria o Tribunal Penal Internacional e a própria Constituição brasileira, né? O Brasil faz parte aí do protocolo. A gente tem 2 vídeos aqui. Vamos mostrar primeiro o vídeo com essa declaração do Lula. Já já a gente conversa, Mila, mas vamos primeiro para a gente poder situar aqui a nossa audiência. Vamos ouvir a declaração do presidente, então. You mentioned Russia. The Russian president is not here. He did not even go for the BRICS summit. Next year, Brazil will be hosting the G20. Would you like to welcome President Putin to Brazil for the G20? He will be invited because next year we will have the BRICS being hosted by Russia. Before the G20 in Brazil, we'll have the BRICS meeting in Russia, and I will attend the BRICS meeting in Russia next year. Brazil, they will feel a peace environment in Brazil. So they're going to feel that in Brazil, we enjoy music. We enjoy carnival, we enjoy soccer, but we enjoy peace. And we like to treat well people. So I believe that Putin can go easily to Brazil. Your signatories to the Rome Statute, though, and there's an arrest warrant against him. Well, what I can say to you is that if I'm president of Brazil, and if he comes to Brazil, there's no way that he'll be arrested. Bom, o caso é o seguinte, gente, o Brasil é signatário do protocolo e aí ele teria que cumprir esse protocolo. Então, se o presidente Putin viesse ao Brasil para o G20 no ano que vem, ele teria que sim, para o Brasil cumprir o protocolo, ser preso. E foi o que o Lula disse nesse primeiro depoimento que a gente viu nessa declaração, que isso não aconteceria. O caso é que depois, a gente tem no vídeo, a gente vai colocar, o presidente Lula deu uma nova declaração e disse diferente agora, que é um caso de justiça, em que se o presidente Putin viesse ao Brasil, a justiça queria decidir se seria preso ou não. Lembrando que o Putin não participou da cúpula agora na África do Sul justamente por conta do protocolo, para não ser preso. Mas a gente tem essa nova declaração do presidente Lula. Vamos acompanhar. Não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse Tribunal Penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceita. Por que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa, sabe? Agora, quem toma a decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. Nós temos que ver se vai acontecer alguma coisa no momento que tiver que acontecer. Isso já aconteceu na África do Sul. Possivelmente tenha se repetido aqui. Eu nem sei se ainda é signatária. Ainda também não é signatária. Sabe? Então, é um absurdo. São os países emergentes signatários de umas coisas que prejudicam eles mesmos. Sabe? Eu vou dar uma pensada nisso direitinho. Mas, de qualquer forma, é a justiça que toma a decisão. Mila, a gente quer te ouvir, por favor. Bom dia. Bom dia, Vivi. Pois é, eu acho que as duas falas do presidente Lula colocadas lado a lado, deixam muito clara qual é a situação, né? A gente está falando de um encontro daqui a mais de um ano, no final do ano que vem, como o presidente Lula lembrou na primeira fala, existe aí o encontro dos BRICS antes, que deve acontecer na Rússia, então tem toda uma questão aí diplomática nesse um ano até que o Brasil seja a sede desse evento do G20 no final do ano que vem. A outra coisa que ele disse nessa segunda fala que é essencial é a justiça que decide, né? Não cabe ao presidente decidir, ele pode resolver não cumprir, e aí a gente vai ver quais vão ser as punições para isso, mas existem punições porque essa é uma determinação da justiça, da qual o Brasil é signatário. Putin não foi para a África do Sul, naquele evento dos BRICS, muito provavelmente por causa disso. O Lula já faz muito tempo que não quer bater de frente com a Rússia, ele está ressaltando isso aí nessa fala também, são os países mais pobres que acabam tendo que lidar com isso. A gente tem que lembrar,
Não só Índia, China e Estados Unidos não são signatários desse tratado, o que é lamentável, deveriam ser signatários desse tratado. Muita gente vem ressaltando aí que essa decisão, essa investigação depois, a decisão de indiciar o Putin no tribunal seria uma decisão política, mas o que a gente vê é uma postura em termos diplomáticos do presidente Lula de não querer briga com ninguém, apesar de, mais uma vez a gente volta a dizer, na ONU ter condenado claramente a invasão russa da Ucrânia. A verdade é que, como eu disse, a gente já está analisando o que aconteceria se o Putin, de fato, fosse ao Brasil. Então, vamos recapitular. Em março desse ano, o Tribunal Penal Internacional pediu essa prisão do presidente da Rússia por investigação em crimes de guerra na invasão da Ucrânia. Depois de uma investigação, concluíram que havia evidências de crimes de guerra e pediram essa prisão. Como eu disse, não é uma coisa que toda a comunidade internacional acha que é uma decisão equilibrada, mas o fato é que a prisão foi pedida. Então, o Brasil teria obrigação de prender. A Rússia não acata o tratado também, tá? Então, obviamente, porque deve ter gente aí pensando, por que a Rússia, então, não prende? A Rússia também não é signatária, então, obviamente, não vai prender o Putin. Agora, o que aconteceria se o Putin, de fato, daqui a um ano, viesse para o Brasil e o Lula falasse, não vou prender e não prendesse? Na prática, muito pouca coisa. As consequências seriam pequenas. O nosso companheiro aí, o Jamil Chad, mostrou num artigo recente no UOL que provavelmente isso acataria, enfim, mal-estar diplomático internacional e o declaração de descumprimento dessas obrigações internacionais, mas pararia por aí. Agora, para mim, a consequência mais problemática seria para o Brasil, caso o Bolsonaro seja indiciado por esse mesmo tribunal. Porque o Bolsonaro, como a gente sabe, tem a ficha sujíssima em relação às ações contra populações indígenas, as ações dele durante a pandemia, e isso é o tipo de situação que esse tribunal condena internacionalmente. Então, se o tribunal condena o Bolsonaro e o Brasil não condena o Putin, o mesmo tribunal diz o que o tribunal disse não vale, como é que o Brasil sai desse imbróglio? Essa que é a situação que a gente tem agora.